Yeah. Yeah. E por que matérias diferentes? Por que não matérias básicas e matérias diferentes? Porque, na verdade, não são matérias, se você parar para pensar. O nome dessa matéria não seria física, nem seria construção civil, seria construindo sua primeira casa de cachorro, né? Então, são projetos. Então, dentro de um projeto, você tem um monte de coisas que você tem que aprender para fazer aquilo. E a gente vai e ensina tudo que é necessário para aprender aquilo, mas o nome da matéria é o nome do projeto, Tá. tá? Certo. Tem mais alguma dúvida? Eu acho que já foi tirado todas as minhas dúvidas. Todas as suas dúvidas? Sim. E o que você acha, então? Agora vamos fazer comparações. O que você acha que a Nitro traz de proposta que você hoje não encontra na escola que você estuda? Dentro das matérias da escola tem só matéria, mas aí Sim. na Nitro tem, tipo, subnichos que ensina especificamente o que você quer. Então, tipo assim, na área da ciência tem várias coisas. Sim. Então, na Nitro aí você encontra o que você realmente quer. Você encontra o que você quer dentro das ciências, por exemplo. Tá. Então, E você, Mona? Eu acho que algumas vezes na escola a gente estuda matérias que a gente não se identifica. Mas a gente tem que estudar, claro, pra vida e tal. Só que eu acho que tem numa escola que a gente consegue aprofundar. Por exemplo, na escola, se a gente gosta muito de história. A gente não consegue pedir mais aula de história e Não. pedir menos aula de química, por exemplo. acabou o conteúdo. A acabou, né? gente não consegue fazer isso. Então, na Nitro, a gente consegue, tipo, aprofundar mais nessa matéria que a gente gosta, nessa matéria que a gente se identifica, que a gente consegue descobrir mesmo que matérias que a gente gosta, matérias que a gente não gosta, e a gente consegue aprofundar em matérias que a gente gosta mais do que outras. Que na Tá. escola a gente não tem oportunidade. Agora deixa eu fazer uma provocação. Você acha que tem matéria que é inútil na escola? Eu acho que não. Você acha que não? E você, Ao Thiago? mesmo Tem- tempo que eu acho que não. Acho Pra que não. sua vida, pro contexto da sua vida, você acha que tem matéria que é inútil ou não? Então, por exemplo, matemática ajuda em tudo. Ok. Ciências ajuda no nosso dia a dia, pra gente aprender sobre o nosso corpo, o nosso redor, os animais, as plantas, tal. Eu acho que, por exemplo, história aprende a gente a descobrir mais sobre o nosso passado e o que aconteceu com o povo de lá de trás. Eu acho que algumas pessoas que a gente estuda não é muito necessário em Tá. história, por exemplo, alguns antigos lá. Acho que não é muito alguns necessários, mas tem algumas pessoas da história que são muito importantes pra gente entender realmente de onde que a gente veio e tal. Então eu acho que praticamente todas as matérias são muito importantes para o nosso dia a dia. Ok. Mas tem algumas coisas de algumas matérias que eu acho que não é muito importante. E você? Então, eu acho que sim, que pra minha vida não faz sentido. Que- Algumas coisas. Sim, porque, tipo assim, por exemplo, o que aconteceu? Um exemplo, 1822. Tá. O que isso tem a ver comigo, sendo que eu quero aprender edição e design? Não tem nada a ver, entendeu? Então, pra mim, não faz sentido. Tipo assim, você já quer, tipo assim, eu eliminaria essa matéria e eu já substituiria ela por edição e design. Focar, Eu não quero focar aprender naquilo sobre que eu quero. história, quero aprender sobre isso. Você trocaria a matéria? Sem dúvidas. Sem dúvidas? Tem alguma pergunta para fazer pra você? Explora isso, Varride. Vamos ver até onde vai. Não, eu tô aqui para aprender, né? Você tá aqui para aprender? Quero escutar eles, o que acham e tudo. Mas você vê, são diferentes perspectivas, né? Exato. E talvez, eu acho que a Mona trouxe um ponto, né? Ela trouxe um ponto. A qualidade do professor faz com que uma coisa aparentemente inútil possa ter significado, né? Sim. Então, talvez um professor hábil consegue conectar essas disciplinas com os seus sonhos de um jeito bacana, entendeu? Então, para fazer sentido. Eu lembro que quando eu entrevistava as pessoas no trabalho, eu perguntava assim, me fala dos seus sonhos, antes da gente falar desse trabalho. E eles falavam, não, eu quero fazer isso, isso. E eles falavam, o que tem isso a ver com o trabalho que eu vou fazer aqui, que eu tenho certeza que você não vai conseguir realizar meus sonhos no trabalho. Eu falei, não, eu não consigo realizar seus sonhos no trabalho, mas eu consigo conectar isso que você vai fazer, como te ajuda naquele teu sonho, entendeu? Sim. Então, por exemplo, você quer editar vídeos, né? Você quer ser Qual é a sua visão de futuro? Como você se imagina? Então, é que, tipo assim, agora eu tô na parte da edição, mas futuramente eu quero ser o quê? Gerente dos caras que tá pra vir pra editar, entendeu? Então, eu me vejo gerenciando os futuros editores de vídeo, entendeu? Se eu
patamar Tá. acima. Dirigindo um grupo de Sim, pessoas nessa forma, né? sim, Então, se você, por exemplo, você sabe que o tema de liderança você vai ter que aprender, né? sim. Então você vai ver que em 1820 você vai ver a história de líderes que usaram técnicas diferentes de liderança de hoje e fizeram algumas coisas a partir de, por exemplo, técnicas de liderança top-down, né, de como sendo generais mesmo, comando e controle, né, e como isso funcionou naquela época e talvez também isso pode ser útil para você entender o ser humano, como ele reage a esse tipo de comando, como hoje ele reage a isso. Você pode refletir sobre isso e ser um líder melhor hoje, né? Então, assim, a conexão disso, quando você sabe onde olhar dentro daquilo que você está vendo e como aquilo está conectado com seus sonhos, às vezes você se interessa mais de explorar aquilo, sabe? E o que você acha que falta hoje no ensino, na escola tradicional, para te trazer essa questão de liderança da forma que você acabou de ser colocado? Exemplo, eh, pode ser que o professor de história não foi um cara tão legal, não era um cara tão engajado, não era apaixonado por aquilo e de repente ele não passou esse sentimento para você. O que você acha que hoje faltaria para você ter esse conhecimento de liderança? Então, é opção de escolha, né? Você poder escolher ali. Eu acho que falta nas escolas, sim, a opção de escolha. Uma flexibilidade para você de repente É, escolher porque, tipo assim, matérias? é como se fosse um roteiro, só segue em linha reta. Tá. Agora, tipo assim, eu acho importante você ter opções de escolha, abrindo caminhos, entendeu? Não É. acho legal só seguir uma coisa reta. Você concorda com ele, Mona, em relação a isso? Que só parece uma Concordo, linha reta, você não consegue muito mexer concordo. os palitinhos ali? Sim, toda escola tem as mesmas matérias. E tem algumas que têm educação financeira, algumas coisinhas diferentes, mas tudo tem tipo, vai no mesma na mesma linha reta. Então eu acho que as escolas, tendo outras matérias, outras coisas, seria muito mais engajador. Mas é o que a Nitro traz. Ela traz várias outras matérias que vão abrir o nosso conhecimento para coisas diferentes, novos conhecimentos. Você sabe que a computação pessoal foi muito influenciada por Steve Jobs, né? E você sabe o que o Steve Jobs estudou que mais influenciou o trabalho dele? Hum, eu diria como persuadir uma pessoa, eu diria. Uma das coisas que ele mais estudou, que influenciou mais como é a nossa vida no celular hoje, e que tá por exemplo, o iPhone, foi caligrafia. 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 Ele estudou muito sobre caligrafia, que era uma coisa totalmente não relacionada à tecnologia. Só que quando ele começou surgiu o IBM e ele quis criar um computador pessoal, ele falou, esse computador pessoal, ele não pode ter uma fonte quadrada, como uma máquina. Ele tem que ter uma fonte humana, Diferente. como é a caligrafia. E aí ele tentou que esse computador, o Macintosh, tivesse uma fonte humana. E isso que depois influenciou toda a história da computação pessoal, levando a gente ter um computador pessoal, entendeu? Nossa. Caramba, disso eu não sabia. Isso tudo foi porque ele estudou caligrafia. Então, quando a gente tem um conhecimento amplo e a gente consegue correlacionar esse conhecimento amplo em outras áreas, a gente enriquece muito, assim. Esse é um diferencial da somatória de competências e metacompetências que o Vahid falou. Então, por exemplo, se vocês, que nem vocês falou, é uma linha reta. Então, de repente, a Mona agora ela está fazendo fotografia. Daqui a pouco ela faz um curso para YouTuber. Depois ela faz um curso para design. Você vai somando esses conhecimentos, você consegue criar projetos muito diferenciados dentro daquilo que você vai se propor a fazer. Então, por exemplo, você vai ser uma médica. Meu, imagina juntar tudo isso e você se colocar nas redes sociais e trazer todo esse conhecimento, essa bagagem que você adquiriu dentro da Nitro. Você acha que isso somaria para sua carreira? Seria um diferencial? Com certeza, com certeza. Com Então, certeza. eu acho que é importante mesmo se diferenciar, né? Porque, tipo assim, por que que eu iria escolher você, sendo que esse aqui sabe muito mais e mostra muito mais, entendeu? Então, eu acho importante mesmo se destacar de uma maneira que você pegue vários conhecimentos e faça um negócio legal, que se diferencie bastante. Vocês topam, então, abrir um pouquinho do tempo do celular para aprender uma coisa diferente?
Com Com certeza. certeza. Eu acho Meu Deus. que tem vários conhecimentos de tudo, você sabe muito mais. Porque, por exemplo, você vai estudar engenharia. Você sabendo como se comunicar com as pessoas, como usar o seu dinheiro de forma boa, sabendo editar vídeos, sabendo, sabe, todos esses mini conhecimentos que você tem, juntando tudo, é um mega conhecimento pra sua vida. Então, várias poucas coisas que você vai aprendendo soma tudo e dá uma coisa muito maior. E eu acho que quando, por exemplo, a gente aprende conhecimentos, só que de um jeito que não é legal, parece que, por exemplo, eu não gosto de uma matéria. Eu vou lá Ok. estudar e eu presto atenção na aula só pra tirar nota boa na prova. Tá dando então, É só um básica, exemplo. já tá Aí ouvindo, passa né? a prova, tirei, nota, passei, esqueço dessa matéria pro resto da minha vida, só vou estudar essa matéria quando chego no vestibular. Deixa eu fazer uma pergunta. Parece uma obrigação, então. Então, parece que a gente tá se obrigando a entender essa parte só pra passar na prova. Tipo, professor, isso vai cair na prova? Não. Então nem vou prestar atenção. Então, eu acho que algumas vezes, se essa matéria não vai cair na prova, não tem por que a gente aprender, né? Algumas vezes algumas pessoas acham isso. Mas na verdade Sim. não, a gente precisa do conhecimento pro nosso dia a dia pra isso impactar pra gente quando a gente vai viver, em tudo. Gente, muito bom. Foi muito bom falar com vocês, Foi né? ótimo. Foi bom. Acho que a gente tem Conseguiram- que agradecer eles aqui pelos esses insights. Com certeza, agregou muito. Vocês gostaram? Com toda certeza. E você, gostou também? Amei. Gostou? Participaria de novo? Com certeza. Tá, legal. E participaria da Nitro Super. Faria todas as matérias. Muito bom, gente. Obrigado, então. Prazer ter vocês. Obrigado. Prazer ter vocês também. Yeah. Yeah.